Muito bem, pessoal. Bem-vindos aí a mais uma videoaula. Hoje o tema é fração, hein? Olha lá, não se esqueça. Curta o nosso canal, se inscreva, compartilhe, ative o sininho, vai recebendo os vídeos do professor Rodolfo e compartilha para os amigos. Matemática é tudo, pessoal, matemática é vida. Vamos à videoaula? Muito bem, pessoal. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o número misto, tá bom? A palavra misto vem de onde? Vem de misturado, de misturar, tá bom? E por que então esse número é chamado misto? Porque ele mistura um numeral que representa um objeto inteiro, no caso aqui o 3, e um numeral que representa um objeto que foi repartido, ele foi partido, lembra? Fração representa parte de alguma coisa. Então, o número misto mistura objetos inteiros, representado pelo número inteiro, e um objeto que foi repartido, tá certo? Por isso que ele é chamado de misto. E como é que eu leio esse número aqui, onde eu tenho 3 e o 2 quartos? Simples, olha lá. 3 inteiros e 2 quartos. Muito bem, professor. Mas como é que o senhor vai representar? Mostra aí um desenho pra gente para representar o 3 inteiros e o 2 quartos. Ó, o 3 é a parte inteira e o 2 quartos é a fração. Simples. Vamos falar de um objeto que todo mundo conhece? Um objeto que é muito legal. Não é nem um objeto, né? É uma fruta. Vamos falar da laranja, ok? Então eu tenho aqui, ó, 4 laranjinhas, tá bom? E eu chupei 3 laranjas. Eu chupei essas 3 laranjas. Eu tava com muita sede, chupei uma. Depois eu descasquei, chupei outra. Ainda estava com sede, descasquei e chupei outra laranja. Aí eu pergunto para vocês, quantas laranjas inteiras eu chupei? 3. Então essas 3 laranjas é representado pelo número inteiro. Olha lá, a parte inteira. Mas, pessoal, eu chupei as 3 laranjas, depois que eu terminei, eu falei assim, nossa, mas eu ainda tô com um pouquinho de sede ainda. Aí eu fui lá, peguei a 4ª laranja, tá certo? E chupei da 4ª laranja, eu chupei 2 pedacinhos. E eu tinha dividido essa laranja em 4 partes. Portanto, a 4ª laranja eu não chupei inteira. Eu chupei pedaços dela, partes, lembra? Partes representa o quê? Fração. Então essa 4ª laranja, que eu não chupei inteira, vai ser representada pela fração. Olha lá. Quantos pedaços eu chupei? 2. O número de cima, 2. E a laranja foi dividida em quantas partes? Ó, 1, 2, 3, 4. 4. Lembra? Numa fração, a parte de cima, que é o numerador, representa o que você comeu, o que você chupou, o que você usou, o que você vendeu. Numerador. E o denominador, que é o número de baixo, representa a quantidade de pedaços que foi dividido o objeto, a fruta, tá certo? O desenho. Tudo bem? Entenderam agora, pelo desenho, que é um número misto? Chupei 3 laranjas inteiras e 2 pedacinhos de 4 da 4ª laranja. Tá certo, pessoal? E como é que eu leio mesmo? 3 inteiros e 2 quartos. Portanto, o número misto é uma mistura de objetos inteiros com parte do mesmo objeto, mas, né, partes dele. Tá certo? Aqui no caso eu usei como exemplo a laranja, né, pessoal? Tudo bem? Ó, segura aí que a gente vai continuar. Muito bem, pessoal. Agora que a gente já relembrou o que é um número misto, ou seja, é a mistura de um número inteiro com uma fração, eu queria dizer para vocês. Vocês sabiam que uma fração imprópria pode ser também um número misto? Aí a gente tem que lembrar. O que é fração imprópria mesmo? É uma fração que vale mais do que 1. Então eu fiz aqui uma fração imprópria, ó, vou circular para vocês. Essa fração aqui é imprópria. Ela vale mais do que 1. Ou seja, se ela representasse uma laranja, laranjas,
Essa fração quer dizer que eu consumi mais do que uma laranja, vale mais do que um. E o que me dá a certeza disso? Quando eu olho aqui, o numerador é maior que o denominador, ou seja, o número de cima é maior que o de baixo. Sempre que isso acontecer, a fração vale mais do que um e é chamada de imprópria. E ela também pode ser transformada num número misto, tá certo? Isso quer dizer o quê? Que esses dois números que eu escrevi aqui, ó, o número misto e a fração imprópria, são iguais, representam a mesma coisa, só estão escritos de maneira diferente. Aí você pode se perguntar, nossa, professor, então quer dizer que eu posso pegar uma fração imprópria e transformar num número misto? E eu vou responder para você que sim. E aí você também pode se perguntar, professor, então eu também posso pegar um número misto e transformar numa fração imprópria? Também. E é isso, é disso que a gente vai discutir hoje, tá bom? Mas primeiro eu quero provar para vocês que a fração imprópria pode ser um número misto. E vice-versa, um número misto também pode ser transformado numa fração imprópria. E para isso nós vamos utilizar desenhos novamente. Você percebeu que eu peguei o número misto do exemplo que eu já tinha dado? Olha lá, 3 inteiros e 2 quartos. 3 inteiros e 2 quartos. E eu estou dizendo que esse número misto é a mesma coisa que essa fração 14 quartos. E agora eu vou provar para vocês usando um desenho, tá bom? Imagina que eu vou comer, agora eu vou transformar isso em chocolates. Imagina que eu vou comer, eu comprei vários chocolates, vários, tá bom? E eu vou comer os chocolates que foram divididos em quantas partes? 4. Ó, comprei vários chocolates e esses chocolates vieram divididos em 4 pedacinhos. Sabe aqueles chocolates que tem os gominhos? Então eu vou fazer vários chocolates aqui, tá bom? Primeiro, ó. Um chocolate. 2 chocolates. 3 chocolates. Esses chocolates foram divididos em quantas partes mesmo? Ó, é o número de baixo que define a quantidade de pedaços em cada chocolate. 4 pedaços. Vou dividir em 4. Ó. 4 pedaços. Esse chocolate. 4 pedaços. E esse chocolate também tem 4 pedaços. Quantos pedaços que eu vou comer desses chocolates mesmo, pessoal? 14. Então vamos fazer o seguinte, vamos começar a comer esses chocolates? Vamos lá, pedaço por pedaço. 1, delícia. 2, 3, 4. Já comi esse chocolate. Agora, eu tenho que comer 14. 5, 6, 7, 8. Já comi 8 pedaços. Tenho que comer mais. 8, 9, 10, 11, 12. E eu tenho que comer mais. Aí você fala, professor, mas o senhor comeu 14 e aqui só tem 12. Isso quer dizer o quê? Que na realidade eu tenho mais um chocolate. Só que desse último chocolate, presta atenção, eu já comi 12. Desse último chocolate que foi dividido em 4 partes, porque é o denominador que manda, se eu já comi 12, quantas partes eu vou comer desse aqui para completar 14? 2, né? Lá, 12. 13, 14. Olha lá. Então, o desenho que representa 14 quartos é isso daqui, ó. 3 chocolates inteirinhos. Comi esse, 1 inteiro. Esse, 2 inteiros. Esse, 3 inteiros. Comi 3 inteiros e 2 pedacinhos de 4. Estão entendendo? Ou na forma de fração. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, a fração imprópria também pode ser transformada no número misto. E eu provei isso para vocês através de um desenho. Tá certo? Olha lá. Desenhei 4 chocolates, dividi ele em 4 partes. Cada chocolate, 4 partes. Eu vou comer 14. Então, eu comi 4 mais 4, 8 mais 4, 12.
E mais 2, 14. Então, eu comi 14 quartos. Ou eu posso dizer que eu comi 1 chocolate, 2 chocolates, 3 chocolates. Comi 3 chocolates inteiros e 2 quartos. Então, eu estou representando esses chocolates de duas maneiras diferentes para vocês. Na forma de uma fração própria ou na forma de um número misto. Professor, eu posso escrever dessas duas maneiras? Pode. Mas qual é que eu vou escolher para escrever? Depende do exercício que você estiver fazendo. Se o exercício te der um desenho e falar para você representar o desenho na forma mista, você vai escrever desse jeito. Se o exercício te dá esse desenho e pedir para você responder na forma de fração, você vai escrever dessa maneira. Tá certo? Então aqui eu provei para vocês que um número misto pode ser, é também uma fração, e uma fração também pode ser um número misto, desde que a fração seja o quê? Imprópria. O que é a fração imprópria mesmo? Vale mais do que 1, ó, tá provado. Quantos chocolates eu comprei? Eu comi 3 chocolates e mais 2 pedacinhos do par de chocolate. Então eu comi, vale mais do que 1, tá vendo? Tá provado. 14 sobre 4 vale mais do que 1, vale 3 até. Fechou, pessoal? Segura mais aí um pouquinho que a gente vai continuar discutindo. Fração imprópria transformada em número misto ou o contrário. Muito bem, pessoal. Então, continuando o assunto, número misto e fração imprópria, e para a gente treinar um pouco, eu dei aqui mais dois exemplos para a gente fazer, tá bom? Aqui eu dei o número misto 4 inteiros e 1 quinto, e estou dizendo que ele é a mesma coisa que essa fração, 21 quintos. Tudo bem? E novamente, para provar para vocês que eles representam a mesma quantidade, eu vou fazer desenhos de pizza aqui, tá bom? E eu vou pegar como base o número misto. O que o número misto diz? Que eu tenho 4 pizzas inteiras. Então eu vou desenhar aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Olha lá. O número misto está dizendo que eu tenho 4 pizzas inteiras. E eu ainda vou usar mais um pedacinho da outra pizza. Então eu vou precisar de mais uma pizza aqui, ó. Só que eu vou lembrar que essa última pizza aqui eu não vou comer inteira. Tudo bem? Então presta atenção agora. Agora é fundamental. Você está vendo o denominador aqui da fração? Qual é o denominador? 5. O que o denominador quer dizer mesmo? Que o denominador é a quantidade de pedaços que tem cada objeto, tá certo? No nosso caso aqui, o objeto é um alimento, tá certo? Então, o número 5 está dizendo o seguinte: pizzaiolo, você que está fazendo a pizza, você vai dividir essa pizza em quantas partes? 5 partes. E você vai dividir essa pizza em 5 partes iguais, tá bom? Porque fração são pedaços iguais. Vamos contar para ver se eu dividir? 1, 2, 3, 4, 5. Então agora vamos começar a comer a pizza? Vamos lá. Quantas pizzas a gente vai comer? 4. Então eu vou comer essa inteirinha. 1. Depois eu vou comer 2. Depois eu vou comer 3. Depois eu vou comer 4. Tá certo? E dessa pizza aqui eu vou comer quantos pedacinhos? 1. Porque o número de cima é que indica o que eu vou usar, o que eu vou comer, o que eu vou vender, o que eu vou emprestar. Então eu venho aqui e pinto um pedacinho. Tudo bem? Então olha lá. Vamos agora identificar quantas pizzas eu comi. 4 pizzas. Olha lá, 4 pizzas. E mais quantos? Mais um pedacinho de 5. 1, 2, 3, 4, 5. Portanto, esse desenho representa esse número misto. Sim ou não, pessoal? Sim, claro. Tá certo? Agora vamos pegar o mesmo desenho e vamos transformá-lo na fração agora. 21 quintos. Aí, de novo, lembra do denominador? 5. O que o denominador fala mesmo? Que cada objeto tem que ser dividido em 5 partes. Ó, esse aqui eu já dividi. Agora eu vou dividir todos, tá bom? Olha lá. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4,
5. Claro que o pedacinho do professor tá meio, ó. 1, 2, 3, 4, tá de tamanhos diferentes. Não pode, tá bom? Tem que ser tamanhos iguais. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tudo bem, pessoal? E agora eu vou comer cada pedacinho, porque agora eu tô falando da fração. Vamos comer comigo? Olha lá. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21. Olha lá, então, todos esses pedaços que eu comi representam 21. E por que o 5 embaixo? Porque o 5 está falando que a pizza que eu encomendei tinha 5 pedaços. Todas, o número 5 indica sempre os pedaços que tem o objeto. Vocês entenderam, pessoal? Então, quando eu falo de número misto, a parte inteira eu conto normalmente. 1, 2, 3, 4. E o pedacinho que eu comi da última pizza, eu transformo em fração. 1 de 5. Agora, quando eu quero escrever só na forma de fração, eu tenho que contar todos os pedacinhos que tem nas pizzas inteiras também. Então, ó, 5, 10, 15, 20, 21. 21 de quantos? De 5 pedaços que foram divididos cada pizza. Muito legal, né? Agora, pessoal, eu vou fazer diferente. Eu dei o desenho e a gente vai transformar em número misto e em fração imprópria. Tá bom? Lembra, a fração imprópria vale mais do que 1. Tá provado aqui para vocês. Por que vale mais do que 1? Porque você comeu 4 pizzas inteiras. 4 é maior do que 1, vale mais. Portanto, 21 quintos é imprópria. Agora, então, nós vamos escrever esses chocolates que eu comi primeiro vou representar essa quantidade em número misto, tá bom? Os números aqui, no caso, estão representando quantidade. Aí eu pergunto para você, ó, o que eu comi está pintado de azulzinho. Quantos chocolates eu tenho aqui no total? Conta comigo. 1, 2, 3. Beleza. Quantos chocolates inteiros eu comi? 1, 2, ó, eu comi 2 inteiros, estou transformando em número misto. 2 inteiros, eu comi esses 2 aqui. E desse último chocolate, eu comi inteiro? Não, professor. Tá, eu comi pedaços. Sim, então eu comi fração. Quantas fraçõezinhas? 1, 2, 3, 4, 5. 5. E o chocolate foi dividido em quantas partes? 6. Então, olha lá o número misto que representa esses chocolates que eu comi. Eu comi 2 chocolates inteiros e 5 pedacinhos do outro chocolate que tinha 6 no total. Perfeito? Agora, pessoal, eu vou escrever isso aqui também, só que na forma de fração. Então, eu vou ter que dividir todos os chocolates em quantos pedaços? 6, tá certo? Porque se um chocolate está dividido em 6, os outros também devem estar divididos em 6. Então vamos comigo? Eu até fiz a divisão aqui a lápis, agora eu vou reforçar para vocês. Olha lá. Se aqui tem 6, aqui também tem 6. Aqui também tem 6. Aí eu vou comer e contar todos os pedacinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Quantos pedacinhos eu comi? 17. E o chocolate foi dividido em quantas partes? 6. Olha lá. A quantidade de chocolates que eu comi em fração ou a quantidade de chocolates que eu comi em número misto. Esses dois números são diferentes na escrita, mas representam a mesma quantidade. Muito legal, né, pessoal? Segura aí que ainda não acabou. E aí você pode se perguntar agora, nossa, professor, que legal, hein? Fração imprópria pode ser escrita na forma de número misto, ou você pode pegar o número misto e transformar em fração imprópria. Muito bem, professor, mas toda vez que eu quiser fazer isso, eu vou ter que fazer desenhos? Pode ser que sim, depende do exercício. Ou eu vou te ensinar agora uma maneira bem prática de fazer, tá bom? Tipo assim, ó. Como transformar fração em número misto de maneira prática. Ou como transformar número misto em fração. Segue a dica, pessoal.
Vamos começar, então, como transformar uma fração em número misto. Lembra que a fração tem que ser imprópria, ou seja, o de cima tem que ser maior que o de baixo. Olha a dica que ele dá, pessoal. Dica da matemática. Use a divisão. Por que que a gente vai usar a divisão, pessoal? Lembra bem, quando você vai numa pizzaria e você pede uma pizza, olha, eu quero uma pizza de mussarela. Olha lá, você pediu uma pizza. O que acontece quando o garçom te traz a pizza? Geralmente a pizza ela vem em pedaços, não vem? Ela vem em 8 pedaços. Você tinha uma pizza, quando o garçom trouxe para você, essa pizza se transformou em 8 pedaços. O que o garçom faz quando ele vai lá e corta a pizza? Ele está dividindo a pizza em 8 pedaços. Olha a palavra que eu usei. Ele pega a espátula, põe na pizza e corta a pizza em 8 pedaços. Esse ato de cortar em 8 pedaços é dividir. Por isso que a gente vai usar a divisão. Porque toda fração é uma divisão. Olha que interessante, pessoal. A gente nem presta atenção nisso, né? Que quando a pizza vem pra gente, ela é uma pizza, mas dividida em 8 partes. Portanto, é essa divisão que a gente vai usar para transformar uma fração em número misto, ok? E é muito fácil, presta atenção. Como é que eu vou transformar 13 terços em número misto? Usando a divisão. Eu pego o número de cima, olha lá, 13, e divido pelo número de baixo. Então, sempre que você quiser transformar uma fração em número misto, é só dividir o de cima pelo de baixo. Ó. Você vai fazer essa situação. Tudo bem? E aí a gente divide. 1 não dá para dividir por 3, então eu junto. 13 dividido por 3 dá 4. 4 vezes 3, 12. E sobra quantos? 1. Tudo bem, não tenho mais número para baixar, sobrou o resto. Aí eu paro por aqui, pessoal. E agora, olha que interessante. Eu vou usar esses 2 números aqui, na verdade, os 3, para escrever o número misto. Tá bom? Quando eu dividir 13 por 3, quanto que deu no resultado? 4. Então, o 4 vai ser a minha parte inteira. Tudo bem? Deixa eu colocar um número aqui de baixo, um papelzinho, para não borrar o outro. Então, o 4 aqui, pessoal, é a minha parte inteira. Então, eu já vou começar a escrever o número misto. 4 inteiros, tá bom? O resto é o número de cima da fração. O resto vai ser o número da fração. O 1 e o 3, o 1 e o 3 é a fração do número misto. O resto é o numerador e o 3 é o denominador. Então eu transformei o 13 terços em número misto. 13 terços é a mesma coisa que quantos? Que 4 inteiros e 1 terço. Dica, pessoal. Na realidade, o denominador 3 continua sendo o denominador lá no misto também. Tá certo? Então, se você pensar bem, a única coisa que você vai utilizar da divisão é o resultado, que é o número inteiro, e o resto, que é o número de cima da fração. Porque o de baixo é o próprio denominador da fração, lá, 3 e 3. Tá bom? Então, o resultado é o inteiro, o resto é o de cima. E o de baixo é o próprio número de baixo da fração. Olha lá, transformei um número fracionário em um número misto. Agora a gente vai aqui para o 17 quartos. Agora eu vou fazer a divisão de cima pelo de baixo, sem explicar. Vocês só observem. Pronto, também transformei o número fracionário 17 quartos por um número misto, usando o quê? A divisão. Perceberam? O que eu peguei aqui só? O resultado, que é a parte inteira, o resto,
que é o número de cima, e o número de baixo da fração é o próprio número de baixo da fração que você dividiu. Se aqui for 4, é 4 embaixo. Se aqui for 5, é 5. Se aqui for 6, é 6. Muito legal, né, pessoal? Então, agora a gente vai fazer o contrário. Eu vou dar um número misto e a gente vai transformar em fração. Vamos lá? Segura aí, muita atenção. É muito fácil isso, né, pessoal? Eu vou usar isso aqui de baixo. Olha lá. E aí já estamos acabando, tá bom? Eu tenho um número misto e quero transformar em fração. Qual é a dica? Ó, use a multiplicação e depois a adição. Tá certo, pessoal? Então, a regra vai ser essa aqui, ó. Eu pego o número inteiro, multiplico por 2. E o resultado que der aqui, eu vou somar com o número de cima. Tudo bem? O resultado final vai ser o número de cima da fração. E o número de baixo continua sendo o número de baixo da fração, o 2, ó. Tá bom? Então lembra, o número de baixo da fração é sempre o que já está lá. Se aqui é 2, aqui vai ser 2. Se aqui é 10, o número de baixo vai ser 10. Agora eu quero só lembrar uma coisa para vocês. Por que eu multiplico mesmo? Pessoal, vamos falar de novo de pizza. Quantas pizzas inteiras? 5. O número de baixo da fração fala a quantidade de pedaços que vai ter a minha pizza. Então presta atenção. Eu tenho 5 pizzas. Cada pizza tem 2 pedaços. Então 5 vezes 2, eu tenho 10 pedaços. E eu comi mais um aqui, ó. Além de comer 5 vezes 2, 10 pedaços, eu comi mais esse pedaço. Por isso que eu multiplico para saber a quantidade de pedaços que eu consumi na parte inteira. E depois eu somo com o de cima, porque eu comi isso aqui e mais isso, tá bom? Então vamos lá. Usando a técnica, quanto que é 5 vezes 2? 10. Então eu comi 10 pedaços. Mais esse aqui. 5 vezes 10, 5 vezes 2, 10. Mais um, 11. Então eu comi 11 pedaços de pizzas que foram divididas em quantas partes? 2. Olha que fácil, pessoal, transformar número misto numa fração. Eu comi 5 pizzas. Cada pizza tem 2 pedaços. Então, 5 vezes 2 dá 10. E eu comi esse pedacinho de cima também. Então, 10 mais 1, 11. E eu comi, então, 11 pedaços de pizzas, que tinham quantos pedaços cada? 2. Tá certo? Agora eu vou fazer a mesma coisa aqui. Vou transformar esse número misto em fração. Agora eu não vou explicar, só vou fazer a técnica. Pronto, transformei o 2 inteiros e 3 décimos em 23 sobre 10. De maneira rápida agora. Vou pegar isso aqui como exemplo, tá bom? Vou fazer chocolates. Quantos chocolates inteiros eu tenho? 2. 2. E aí eu comi mais uma parte do outro chocolate, que vai ser o terceiro. Certo? Os chocolates foram divididos em quantas partes, pessoal? É o denominador que manda, 10. Olha lá. 2, 4, 6, 8, 10. Aqui também tem 10 e aqui também tem 10, tá bom? Número misto primeiro. 2 chocolates inteiros e 1, 2, 3 décimos. Ó, 2 chocolates inteiros e 3 décimos. Agora eu vou representar isso aqui na forma de fração. Tá, quantos pedaços tem o chocolate? 10. Então, se eu comi em pedaços aqui, eu comi 10 aqui, comi 10 aqui e comi 3 aqui. Quantos pedaços eu comi no total? 23. E os chocolates que eu comi eram divididos em quantas partes? 10, 10 e 10. Então, o número de baixo, ele só diz para você, o seu objeto ou o seu alimento foi dividido em 10 partes. Muito legal, né, pessoal? O que nós fizemos, então, na videoaula de hoje? Lembramos o que é número misto e aprendemos
que número misto pode ser transformado em fração. E a fração também pode ser transformado em número misto. Tá certo? E a fração, nesse caso, é a fração imprópria. Beleza, pessoal? Ó, essa é a dica do vídeo de hoje. Presta atenção. A gente agora só vai conseguir assimilar legal se a gente treinar, tá bom? Então, vamos ao treino? Pessoal, terminamos aí mais uma videoaula com o tema fração, hein? Vou deixando por aqui para todo mundo meu muito obrigado!